boa noite a todos. Aqui quem está falando é a professora Kátia Camilo. Eu sou a coordenadora do curso de Direito da Fundação Visconde de Cairu. É um prazer enorme estar aqui e hoje nós vamos ter uma live muito interessante com o nosso professor Ricardo Maurício Freire. Daqui a alguns instantes ele vai estar conosco e nós vamos falar de um tema que é de interesse de todos nós, que é a Constituição e a pandemia. Então eu já vou aqui colocar o nosso tema Constituição e pandemia. Constituição e pandemia. Vamos falar sobre pandemia. Nossa, essa palavra tem sido, né, de conhecimento de todos. Nós falamos isso o tempo inteiro, não é? Aqui eu vou fixar, não é? Fixado Constituição e pandemia. Vamos convidar o Ricardo Maurício para estar conosco nesta live, não é? Já vimos aqui que tem muitos alunos chegando. Olá, Ricardo! Olá, professora! Muito prazer em te ver aqui. É uma honra poder estar conversando um pouco com você, viu? Já estava falando sobre você, viu? Mas eu vou fazer agora a sua apresentação formal, não é? Nosso querido professor Ricardo Maurício Freire, ele é pós-doutor, mestre e doutor em Direito, professor universitário e trabalha junto conosco na Fundação Visconde de Cairu, queridíssimo dos alunos, não é? Fiquei sabendo que os alunos procuram saber qual é a sua turma, para depois, né, fazer a matrícula. Isso é muito interessante, eu nunca tinha visto isso antes. Adorei, viu? Adorei, já estou bem acostumada agora, não é? Quando eles perguntam qual é a turma do professor Ricardo Maurício. E então, Ricardo, antes de lhe passar a palavra, não é? Estava aqui apresentando o nosso tema, que é Constituição e Pandemia. Então, vamos falar um pouco, é pouco tempo, não é? É um assunto muito vasto. Tenho certeza que você vai contribuir muito conosco, não é? Pelo seu conhecimento, pela discussão, pela conversa que nós já tivemos hoje. Só pela conversa, não é? Já fiquei com vontade que essa live pegasse logo. Mas então, vou passar a palavra para você, porque o tempo é pequeno, é rápido, para conversarmos um pouco sobre Constituição e pandemia, né? Muito, muito prazer em receber você aqui. Minha querida professora Kátia, uma boa noite também a todas e todos. Vejo aqui professores, alunos da nossa querida Fundação Visconde de Cairu. Eu falo com muita satisfação, Kátia. Já tive a oportunidade de falar para você, para o próprio professor Fernando, que é também um amigo querido, que me recebeu no primeiro semestre, que eu gosto muito de lecionar na Fundação Visconde de Cairu, exatamente por esse trato humano, por essa aproximação com os alunos. Muito bom. É ainda uma instituição onde a gente consegue contribuir de uma forma mais direta, né? Para a formação dos colegas, enfim. E quero lhe parabenizar, né? Porque eu acho que nós tivemos um semestre difícil, muito difícil, mas ao mesmo tempo um semestre maravilhoso dentro do que é possível, porque os alunos se esforçaram, os professores, a coordenação também, imagine, está agora fazendo live, teve que se transformar e todos nós terminamos o semestre sem grandes problemas, sem grandes ruídos, já e isso também tem muito a ver com a sua forma de gerir,
Vocês são os dois coordenadores do meu coração. Professor Fernando, não tenha ciúme, nem você. E agora a sua gestão, duas excelentes gestões. E acho que todos nós estamos agora de parabéns, né? Mas eu tenho que te interromper. Seus alunos estão colocando aí, olha, excelente professor, olha quantas mensagens aqui para você. Ricardo Maurício é uma biblioteca do saber direito. Já pensou? Isso aqui é elogio, viu, Ricardo? Olha aqui, vários alunos entrando, saudades das aulas de professor Ricardo Maurício. Isso deve ter um aluno seu de algum lugar. Fernando Lopes, nosso coordenador, né? Queridíssimo professor, grande amigo, irmão. Olha que maravilha. Né? Então. Essa turma aí também de Pafúncio, a turma querida, todas são queridas, mas o Pafúncio também é um grande colega. Mas, professora, vamos tocar nosso barco, né? Vamos! Muito interessante. Eu queria começar, né? Como eu falei antes, este é um assunto muito vasto, não é? Onde podemos estar discutindo aqui com bastante amplitude. Mas podíamos conversar um pouquinho sobre o fato de existir ou não alguma jurisprudência dessa questão de crise sanitária, não é? O que você pode nos falar sobre isso? Pois é, professora. Como uma premissa, assim, até das reflexões que nós desenvolveremos hoje, eu costumo falar que nós estamos de quarentena, mas a Constituição não está. Não está. Muito bom. Nós não vivemos uma quarentena constitucional, nós vivemos uma quarentena por conta do coronavírus. Exato. Feita essa premissa, é importante nós destacarmos que esse debate sobre a jurisprudência de crise é um debate bem antigo mesmo. E que aparece desde a modernidade, mais recentemente um tema que voltou a ser discutido depois das duas grandes guerras mundiais. Sim. O debate é exatamente o seguinte: depois de grandes convulsões sociais, políticas, sanitárias, é possível imaginar uma interpretação constitucional que possa, diante dessa excepcionalidade, restringir os direitos fundamentais? Esse é o grande debate. Esse é o grande debate. Esse é o grande debate. Mais recentemente, professora, com aquela crise de 2008 que aconteceu no mundo, né, se irradiou a partir da Europa, e que implicou uma série de reformas constitucionais, de novas interpretações, a partir até do Tribunal Português, né? A própria doutrina portuguesa começou a dizer, olha, em tempos de crise é possível comprometer o Estado Social e Direito. Enfim, essa é a questão. Eu, particularmente, entendo que, em se tratando da Constituição brasileira, em primeiro lugar, em se tratando da realidade social brasileira, eu poderia chamar de Constituição formal, Constituição material, nós não podemos imaginar uma jurisprudência de crise, pelo menos nesse sentido tradicional, né? É óbvio, nós vamos discutir isso, que em situações excepcionais há conflito entre direitos, há sempre necessidade de ponderá-los, mas, respondendo, eu não acredito que haja uma jurisprudência de crise. Eu entendo que haja uma necessidade, ou que há, né, uma necessidade de uma hermenêutica constitucional mais ponderada, equilibrada, mas sem violar os direitos fundamentais. Porque se no momento de crise, onde os cidadãos estão mais vulneráveis, nós imaginarmos ser possível restringir direitos fundamentais, sobretudo sociais, na verdade, um convite para comprometer o projeto da nossa Constituição Cidadã. Então, essa seria a minha primeira reflexão, professor.
Se isso fosse possível, não é, fragiliza a própria Constituição. E nós sabemos que a Pois nossa é. Constituição é a nossa lei maior. Ela tem que estar, não é, acima de todas as leis. Então, qual a sua opinião sobre a questão? Olha o que vou falar, viu? É uma temática que está Ai, pegando fogo, né? Que nós passamos esse semestre todos discutindo, principalmente nós, professores constitucionalistas. Qual o seu entendimento? O que o Supremo Tribunal definiu, não é? Que a competência para legislar das questões de pandemia é do Poder Executivo Estadual e Municipal. O que você tem a nos falar? O que você entende sobre isso, não é? Você sabe que isso tem um reflexo muito grande no governo federal, todos os dias isso está na mídia, não é? Uma certa inconformidade, mas vamos tocar nesse assunto, né? Nesse assunto nevrálgico. professora, nós nos arriscamos, viu? O Vamos Brasil está bem corajosos. falado, Você leu meu não é? pensamento. Mas vamos lá, claro, tratando, né, tecnicamente, né, que é a nossa proposta. Professora, veja só, existem dois modelos de federalismo, né? O federalismo dual, que é aquele que divide as competências entre os entes federativos de um modo rígido. Sim. Foi o modelo adotado na Constituição, por exemplo, de 1891. Uhum. E o modelo do federalismo cooperativo, que contempla a possibilidade de uma atuação, digamos, conjunta, sinérgica, de diversos entes federativos, né? Tanto do governo nacional quanto dos governos locais. Isso. Esse federalismo cooperativo, inclusive, começou a ser implantado no Brasil na Constituição de 34 e chegou até os dias atuais na Constituição de 88. Existem algumas áreas que são tipicamente do federalismo cooperativo. Por exemplo, educação. Município tem escola, é responsável prioritariamente pelo ensino fundamental. O Exato. Estado também tem a prioridade do ensino, prioridade, não é exclusividade, prioridade do ensino médio, e a União, seja diretamente, seja através de seus delegatários, explora, né, a atividade do ensino superior de forma prioritária. Mas, na verdade, a educação é uma área onde se dá uma atuação convergente de todos os entes federativos. Com certeza. O mesmo nós visualizamos com relação à saúde, né? Uhum. Não só porque existe o SUS, mas a saúde é uma área de competência comum e concorrente, né? Comum no que se refere à atividade administrativa, atuação administrativa, e concorrente no que se refere à produção de normas sobre o tema. Muito bem. O que aconteceu? Sem entrar no mérito, digamos, dos conflitos políticos entre o governo nacional, a União, e os estados, o Distrito Federal e o município, enfim, sem entrar nessa questão, começou a haver um debate sobre de quem teria, digamos, a primazia de legislar, de legislar, de normatizar, de atuar administrativamente com relação ao tema da saúde pública no que se refere à prevenção e o combate ao coronavírus. Isso, pandemia. Exatamente, a pandemia. O governo federal editou uma série de normas, né? Uma legislação federal de crise, de excepcionalidade, estabelecendo, digamos, um rol maior de atividades essenciais, uma flexibilização maior quando comparada aos estados e municípios que vêm, independentemente da coloração político-partidária dos dirigentes, adotando uma postura mais restritiva com relação a essas atividades, né, de confinamento social. Exatamente. Não é verdade? Essa questão chegou ao Supremo e o Supremo, a meu ver, decidiu corretamente ao estabelecer que
que a União pode definir normas gerais, mas que estados e municípios não estariam adstritos a essas normas, poderiam restringir o rol de atividades essenciais, adotar medidas de confinamento, se fossem razoáveis, necessárias. E essa decisão, a meu ver, foi muito, muito correta, primeiro porque fortalece o princípio federativo. Não existe federação sem descentralização político-administrativa e sem fortalecimento da autonomia de entes locais, no caso, estados e mais especificamente municípios. Segundo, foi uma decisão que concretizou o princípio democrático. A federação, ela pressupõe uma repartição espacial de poder. E é muito importante que isso ocorra também aqui. Em terceiro lugar, quem melhor sabe como está o município de Salvador é o prefeito de Salvador. Quem melhor sabe como está o estado da Bahia é o governador do estado da Bahia. Lógico, à luz da razoabilidade, é muito mais provável que as políticas públicas desses dirigentes estaduais e municipais possam atingir os objetivos de prevenção e combate à pandemia. Então, seja pelo princípio federativo, seja pelo princípio democrático, seja pelo princípio da razoabilidade, seja pelo princípio da máxima efetividade do direito à saúde, essa decisão me pareceu muito acertada. Aliás, eu entendi que foi a melhor decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou nesse contexto. Agora, há controvérsias. E muitas controvérsias. Eu acho que o que você falou deixou bem claro, não é? Eu também entendo como você, quem mais compreende e conhece, não é, os problemas da cidade, do estado, são realmente, não é, o prefeito, o governador daquele estado. Não é isso para todo o Brasil, não é? E principalmente para um país continental como o nosso, não é? Que a realidade lá do Acre, do Pará, de Santa Catarina, não é? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, são bem diferentes as realidades. E nós temos visto, inclusive, não é, nesse momento de pandemia, uma atuação diferenciada, não é, buscando realmente verificar a realidade daquele local ali e quanto à prevenção. Então, esse princípio eu também concordo com você, foi uma decisão bem assertiva para a compreensão de todos, embora haja muitas controvérsias. E o princípio federativo, eu acho que nesse momento se fortaleceu, não é verdade? Porque o que seria uma federação se os representantes do poder executivo não tivesse, não é, poder algum, não pudesse se colocar, não pudesse dizer, não é, o que a cidade, o que o Estado mais precisa. Concordo plenamente com você, embora haja controvérsias, com certeza. Muitas, não é? Mas eu creio que, não é, nós que trabalhamos com a Constituição, aí como você falou, né, à luz dos princípios da Constituição, mesmo nesse momento de pandemia, a Constituição precisa estar fortalecida, não é? E esses princípios estão ali colocados. E então, vamos falar de coisas ainda mais, falando nesse nosso tema, não é? É bem interessante, é bem instigante, não é? E nós temos muitas coisas legais para falar. Como harmonizar, nesse momento de pandemia, os nossos direitos fundamentais, o artigo 5º da Constituição, não é? O que nós mais ouvimos falar, não é? O direito de ir e vir, o direito de usar máscara, o direito de não usar máscara, não é? Inclusive temos situações aí na mídia, não é? Do que aconteceu recentemente com o desembargador que foi multado porque não estava usando a máscara, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois é, professora. Na verdade, os direitos fundamentais, né, sejam eles individuais, sociais, difusos, eles não são absolutos, né? Nenhum direito é absoluto. A gente estuda isso em direito constitucional, em hermenêutica. E eles entram em choque em situações de normalidade, ainda mais em situações de excepcionalidade. Nesse contexto da pandemia, esses conflitos estão muito latentes, né? Verdade. Eu poderia, por exemplo, tomando
de empréstimo à medida de confinamento social, examinando só essa questão do confinamento social. O principal. De um lado, que é o principal, de um lado você tem a medida de confinamento social como uma política pública que protege a vida, a saúde, né? Concorre nessa direção de proteção do direito à vida e à saúde, mas, por outro lado, essa restrição, né, a liberdade, né, acaba comprometendo a inserção no mercado de trabalho, a livre iniciativa, enfim, esse debate, que é um debate difícil mesmo, é a resposta sobre quais são os limites do confinamento, até que ponto a vida e a saúde precisam ser preservadas e não comprometer o mercado e o trabalho. A ponderação ela se faz necessária agora. Ela precisa ser feita à luz do princípio da razoabilidade. A ponderação ela erige a prevalência de alguns princípios em detrimento de outros, mas o intérprete ele precisa estar sempre atento ao caso concreto e utilizar um critério de razoabilidade ou proporcionalidade. É óbvio que num contexto de pico da pandemia, né, o platô, né, como eles dizem, não haveria nem muito o que se fazer em termos de ponderação, né? Maior dimensão de peso, vida, saúde, em detrimento do direito ao trabalho, direito à livre iniciativa. Agora, à medida que a curva começa a descer, o índice de ocupação do leito também começa a ser reduzido, os leitos, né? O índice de ocupação dos leitos começa a ser reduzido. É óbvio que o poder público, e é o que está sendo feito pelo Estado, pelos municípios, o poder público ele tem, inclusive, a obrigação de preparar um planejamento para a retomada das atividades dentro do padrão da nova normalidade. Até porque, embora esses direitos sejam colidentes, isso é bem paradoxal, eles são também interdependentes. Não há como se pensar na vida e na saúde sem um trabalho e livre iniciativa e vice-versa. Não é? Exatamente. Agora, não é? É claro que não se pode ponderar esses direitos num contexto de pico de pandemia, da mesma forma de um contexto de, digamos, de maior flexibilização ou de indícios ou de provas de um menor índice de contágio. Agora, a grande dificuldade é saber o ponto de mutação, né? A partir de que momento é possível haver essa flexibilização. Aí o direito vai precisar se despir da sua arrogância intelectual, deixar de ser uma ilha e ouvir a medicina, ouvir a biologia. Nós juristas, os gestores públicos, a senhora que é gestora sabe disso, nós precisamos cada vez mais dialogar com outras formas de saber, de conhecimento, para formular e executar políticas públicas com um mínimo de consistência, mesmo assim sabendo que é possível errar, corrigir, aperfeiçoar, mas enfim, esse conflito existe, é normal de qualquer Estado democrático. Agora, precisamos, nós todos, gestores, cidadãos, juristas, precisamos ponderar com razoabilidade e fazer essa ponderação sempre buscando a realização da dignidade humana. Exato, não é? Gostei muito da sua fala, não é? Que nós temos que ter essa conversa, não é? Entre as ciências, não é? Para tomar melhores decisões. Eu acho que o que está acontecendo no momento tem sido um grande exercício, não é? Para todos os estados brasileiros, para a nossa política, os poderes aí colocados. Nós estamos vendo que nós não somos uma ilha, como você bem colocou, não é? Nós temos que ouvir as outras partes para tomar melhores decisões. E quando se fala da vida humana, não é isso? Em primeiro lugar, nós temos que estar atentos à defesa da vida humana. E aí, nessa questão, não é, que você falou, né,
dos direitos fundamentais, a questão de ir e vir, que algumas pessoas se colocam contra, não é? Mas que isso é para a própria proteção, não é? Cada um tem que estar analisando o que é melhor para a sua saúde, aqueles que podem, né? Tanto que, os slogans é se puder, fique em casa. Não é exatamente uma proibição. Não existe uma proibição de você se locomover, não existe, não é? Ninguém está preso, mas se puder, fique em casa para a sua própria proteção. Muito interessante. E aí nós temos que falar um pouquinho, né? Podemos falar um pouquinho, né? Nessa questão também do uso da máscara, né? Que você está se protegendo e protegendo ao próximo. E algumas cidades, né? Como algumas cidades no sul, já estabeleceu, inclusive, multa para aquele que está nas vias públicas, ou então no transporte público, sem a utilização dessa máscara. Como você vê isso na questão dos direitos fundamentais também? Excelente, professora. Esse tema nos remete ao direito administrativo também, né? Ao exercício do poder de polícia, que é o poder de harmonizar os direitos fundamentais a fim de que os interesses privados possam convergir na direção do interesse da coletividade. É um tema fascinante. Eu gosto muito de direito administrativo também. Acho um ramo fantástico. Agora, o poder de polícia, ele não pode ser visualizado apenas na sua dimensão punitiva. Porque o poder de polícia é, na verdade, uma função ordenadora. É óbvio que a medida que mais se impõe é a medida de educação, né? Exato. A educação, a conscientização do cidadão, algo que vem sendo feito. Isso que eu ia te falar. Sobretudo pelos estados e municípios. Né? Há 4 meses dessa pandemia. Isso vem sendo feito. Claro que a gente pode aqui discutir, acolá, aqui ou este programa, a política pública, mas há um esforço nesse sentido. Agora, em situações mais graves, onde há ou em localidades onde há um alto grau de contágio, um alto índice de disseminação do coronavírus, em tempo restrito, sempre de forma provisória, localizada, eu vejo como razoável, novamente, a adoção de medidas sancionatórias e que possa até implicar em maiores restrições à liberdade, até porque não existe liberdade de locomoção absoluta. Agora, sempre repito, de forma razoável e pontual, né? Até porque, se nós estivéssemos aqui defendendo restrição à liberdade de locomoção sem qualquer critério, estaríamos encampando a defesa de um estado de exceção que não é, obviamente, o nosso desejo e de nenhum dos dirigentes. Agora, o ideal seria a medida de educação. Agora, o problema também, professora, é que falta, muitas vezes, a nós todos nós, claro que em se tratando de professores, estudantes, nós tivemos, graças a Deus, acesso ao ensino superior, à educação, nós temos mais facilidade de internalizar, mas falta, muitas vezes, aos cidadãos, até por esse déficit de educação que nós tivemos, um problema multissecular, a internalização não só dos direitos, mas dos deveres também fundamentais. Com certeza. É muito mais fácil só lembrar dos direitos. Vamos falar dos deveres. E não dos deveres. O que é muito triste, porque isso é interessante, essa história que eu vou contar é verdadeira. Um professor meu me contou e eu confirmei depois com uma fonte bem confiável. O professor Norberto Bobbio, o grande professor italiano, escreveu um livro chamado A Era dos Direitos, que é um clássico, né? Bem conhecido. E ele, antes de morrer, estava escrevendo A Era dos Deveres. Veja que coisa. Acabou falecendo. Porque ele já antevia isso.
a democracia só se faz com um cidadão cônscio de seus direitos e seus deveres. Não adianta defender o direito ao meio ambiente e jogar o resto do papel do picolé na areia da praia. Não é? Não adianta defender o direito à saúde se eu saio de casa sem a máscara. Por quê? Porque eu não estou cumprindo com o meu dever. Não é só um dever para comigo próprio, é um dever para com os outros cidadãos. É por isso que a solidariedade, professora, que eu sei que é um tema que a senhora explora muito, não só do ponto de vista científico, como professora, mas também como gestora, com uma série de atividades, eu acho que a solidariedade é o grande valor, do Estado democrático neste contexto da pandemia. Eu quero falar um pouquinho dessa solidariedade, mas antes ainda tem uma pergunta assim bem interessante para você, que você já imagina, não é? Vamos falar um pouquinho. Você entende, você percebe que essa crise sanitária, né? Nós sabemos que esse é o entendimento também de muitos, né? Estaria trazendo ou colocando o Brasil no estado social do direito? Você percebe isso? Qual o comentário que você tem a fazer sobre isso? Estamos retornando ao estado social do direito ou não? Pois é, professor, eu nunca duvidei da importância do Estado Social de Direito, porque mesmo os países que implementaram reformas neoliberais, esses países já tinham uma experiência de consolidação dos direitos sociais, né? O Brasil, assim como a América Latina, resolveu adotar o modelo do neoliberalismo, do Estado mínimo, sem um background, sem um respaldo no que se refere à universalização de direitos sociais. Uma coisa é deixar o mercado mais livre, com cidadãos com educação de qualidade, com sistema de saúde montado, com acesso à moradia, transporte. Outra coisa é deixar o mercado atuar sem grandes limitações numa sociedade desigual, né? E com problemas, enfim, que nós já conhecemos. Então, eu acho que essa crise do coronavírus, essa crise sanitária, essa pandemia, ela coloca novamente o Estado Social de Direito na agenda do mundo global. Você vê que os Estados Unidos, que é a pátria do liberalismo, está investindo em programas de assistência social, investindo em saúde. Aqui no Brasil, além dos investimentos em saúde em todos os entes federativos, o governo federal vem adotando, executivo, né, e legislativo, as medidas de assistência social para trabalhadores, os benefícios continuados, o auxílio emergencial, né? Tão importante para os cidadãos. Salvado muitas famílias, não é? Essa intervenção social. E não há outro caminho, professora, senão nessa direção. Por quê? Porque nós vamos precisar proteger os cidadãos mais vulneráveis, trabalhadores, desempregados, trabalhadores do mercado informal. Precisaremos, sim, de algum tipo de auxílio, benefício assistencial. Está se falando até de um projeto de renda mínima, que é um projeto antigo, até da época do senador Eduardo Suplicy, que é um projeto muito interessante e que deve, a meu ver, ser novamente discutido. Nós vamos precisar de, novamente, aprimorar a legislação trabalhista para devolver algum grau de blindagem para os trabalhadores, investimento também em pequenas e médias empresas, que são as empresas que empregam. O Estado ele vai ter que intervir para domar o mercado, estabelecer limites e proteger os grupos sujeitos mais vulneráveis. Não há outro caminho. Se não for assim,
nós vamos ingressar numa das mais terríveis crises econômicas da história da humanidade. Algo semelhante ao que aconteceu em 29 com o crack da Bolsa de Nova York. Então, eu entendo sim, professor, que o Estado Social de Direito ele será uma exigência inafastável em todos os países, sobretudo nos países mais, digamos, assimétricos, desiguais como o Brasil. É fundamental essa sua fala, mas eu tenho que dizer a você que muitos alunos, muitos amigos aparecendo aqui, um aluno colocou aqui, melhor pró do mundo, tá vendo aí você? Você é muito famoso, Ricardo. Gosto muito do professor Ricardo Maurício, nós temos aqui a Cimei, a professora Ina Márcia entrou aqui dando um abraço para nós, Fernando, não é? Maiores constitucionalistas do país. Olha, meu Deus. Oh, meu Deus. Fernando. A Bárbara dizendo parabéns. Nós temos aqui a presença de outros alunos, né, de outras instituições, aqui a 2 de julho, parabenizando a faculdade, a Visconde de Cairu, né? Nós estamos empreendendo assim, em várias lives, né, tentando compartilhar esse conhecimento, principalmente da área do curso de Direito, né? Todos os nossos professores estão vindo aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento. Mais uma vez agradeço a você, viu? Estar aqui conversando. Nós temos aqui a nossa aluna Denise Viana, excelente professor. Os elogios são todos para você, viu? Você é uma estrela. Viu, Ricardo? E aí, muitas falas. Não dá para falar tudo aqui. É muita gente, muita gente. Isso é muito, muito legal, não é? A participação desses alunos. Nós vamos continuar com essas lives falando também do direito. Mas você tocou no assunto, não é, que assim, realmente é minha paixão, é a questão da solidariedade, não é? A nossa Constituição, em primeiro lugar, fala da solidariedade. Eu, quando estou dando aula, eu sempre pergunto, eu faço um exercício com os alunos, o que é solidariedade, não é? Porque, às vezes, eles imaginam que o Estado, não é, que tem que ser solidário, mas essa solidariedade tem que partir, não é, primeiramente do cidadão. E nesse momento de pandemia, nós temos visto, não é, muitos exemplos de solidariedade. E eu aqui queria até lhe falar sobre a plataforma Bahia Estado Voluntário, que eu coordeno, não é? Junto à Secretaria de Justiça, aonde as pessoas, as entidades, as organizações sem fins lucrativos postam projetos, não é? Pedindo ajuda. Nós temos lá asilos, creches, fazendo campanhas, inclusive de cesta básica. Imagine, não é? Instituições precisando, nesse momento de pandemia, de alimento. E muitas pessoas se cadastrando como voluntário. Isso é cidadania, não é? Isso é solidariedade. Eu não me canso de falar, não é? Que essa é a primeira plataforma no estado da Bahia que faz o casamento entre voluntários e entidades, não é? Essa plataforma só faz essa inter-relação. Mas na nossa Constituição, não é? Esse conceito de solidariedade parte, inclusive, da Constituição, não é? Então, essa palavra, ela tem um poder muito grande, não é? Eu falo muito sobre isso, e aquele que quiser ser solidário, esse é o momento, não é? A hora é agora, e nós podemos ser solidários com as pessoas que estão em volta, não é? Até você em sua própria casa, você pode ser solidário. A plataforma que lhe falei, da Bahia Estado Voluntário, está fazendo agora uma campanha sobre solicitando voluntários para o CVV. Não sei se você já ouviu falar, é o Centro de Valorização da Vida. Esse momento muito dramático, algumas pessoas querendo, não é, se suicidar, e precisamos de voluntários para estar atendendo o telefone e conversando com essas pessoas. Este é um movimento, não é, de solidariedade, nós estamos com essa campanha. Mas fale também você um pouco desse tema. Eu sei que também você é muito próximo, né, da questão da solidariedade. Se não, deixar, eu falo como... sozinha aqui, não deixa você falar. Não, é como a senhora falou, até perguntaram aqui sobre os direitos e deveres. Sim, dos governantes. Os governantes, obviamente, têm uma série de deveres, é óbvio. Mas nós, cidadãos, também.
né? Nós, cidadãos, também. E a solidariedade ela aparece como um princípio, né? Como um vetor no artigo 3º, né? São objetivos da República Federativa do É, Brasil promover uma sociedade livre, justa e solidária. livre e Mas não justo. é apenas, não é isso? Mas não é apenas um dever do poder público, é também de nós cidadãos. Então, iniciativas como essa que a senhora organiza, a Secretaria de Justiça, é, as ações individuais de cada um de nós com relação às instituições filantrópicas, a responsabilidade para com os empregados, né? Eu Exatamente. mesmo tenho um empregado, poderia ter rescindido o contrato, né? Mas não o fiz, né? A gente diminui a carga horária, faz o que pode, sair com a máscara. São pequenas ações que, Isso, somadas umas com as outras, acabam isso, criando a ambiência necessária para superarmos essa crise. Eu vou reflexão, né? Até porque a isso gente está mesmo. chegando ao final. Tem uma frase de John Kennedy, né? O grande John Kennedy. Não pergunte o que o Estado faz, parafraseando John Kennedy, não pergunte o que o Estado fará por você, mas o que você fará para o Estado. Estado aqui Olha, como a perfeito. sociedade politicamente organizada. Então, nós devemos, sim, dar a nossa contribuição. Criticar os governantes, sim, cobrar dos governantes, sim, mas Uhum. também olhar para nós próprios e perguntar o que é que nós estamos fazendo para Isso. melhorar essa sociedade em que nós vivemos. É um pouco o que a senhora falou e está de parabéns por essa iniciativa do trabalho voluntário, que é essencial para o exercício da cidadania. Isso. Eu queria, já estamos nos nossos últimos momentos, né? Estamos aqui falando com o nosso querido professor Ricardo Maurício Freire, professor da Faculdade Visconde de Cairu. Eu sou Kátia Camilo, que coordeno lá o curso de Direito, junto com esses brilhantes professores, viu? Eu estou muito feliz com a nossa conversa. É um assunto, como falei no início, muito interessante, que dá vontade de estar, né, discutindo sempre, né? Agradeço muito a sua vinda, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e te devolvo para as suas últimas palavras, né? Falando novamente que essa questão da solidariedade, ela é muito importante e adorei esta fala, não é? O que nós podemos fazer em prol da sociedade? Essa é uma pergunta que todo dia devíamos estar fazendo, não é? E procurando em nossa volta o que nós podemos ajudar. E aí te devolvo para as suas últimas palavras. Aqui, só um minutinho, que tem uma fala aqui de Rangel, aqui falando que falta o espírito republicano e democrático no país, no cidadão comum. Importante abraço, Ricardo e Kátia, muito legal. Aqui outros falando, né? Mone Lima, parabéns pela live. Denise Viana, excelente live. Melo, Vanessa, obrigada. Jorge Douglas pelo convite. E aqui nós temos, né, os nossos queridos aqui falando conosco, a Jacira Oliveira falando, além de ser um princípio constitucional, é um dever cívico e humano a solidariedade. Adorei, nós pensamos como você. Everaldo falando, esse show de conhecimento que vocês estão transmitindo é um jeito de solidariedade. Meu Deus, isso eu adorei. Eu realmente penso que disseminar o conhecimento eu acho que é um dever nosso. E eu queria te contar uma coisa super interessante, Ricardo. Hoje eu tive notícia de uma pesquisa feita aqui no Brasil sobre quais são as pessoas que o brasileiro mais gosta e mais confia. E você não acredita, saiu nessa pesquisa que é, em primeiro lugar, o médico e segundo, o professor. E aí eu me senti muito honrada de ser professora, não é? E essa responsabilidade que nós temos de estar trazendo a verdade. Devolvo a você a palavra para seus últimos comentários. Professora, quero agradecer pelo convite, agradecer a todos e todas que estiveram aqui conosco, agradecer à senhora por essa oportunidade de dialogar com a comunidade jurídica, né? Não apenas da Fundação Visconde de Cairu,
tivemos aqui a visita de colegas de diversas instituições, profissionais de direito. Acho que esse projeto é um projeto fantástico. A professora está cada vez mais familiarizada com as novas tecnologias. Daqui a pouco vai ter um programa só para entrevistar convidados. E isso tudo é fruto, né, do nosso esforço, da nossa transparência, da nossa busca pela verdade, pela justiça, pelo conhecimento. Acho que esse projeto é fantástico também porque permite a vocalização dos estudantes. A professora, inclusive, já entrevistou estudantes, colegas nossos, né, da área acadêmica, da graduação em Direito. Tudo isso é muito salutar e eu espero que esses debates continuem durante o nosso recesso e também durante o próximo semestre letivo, sempre trazendo reflexões importantes e permitindo um enriquecimento pessoal e profissional. Muito obrigado, professor. Obrigada a você, Ricardo, viu? Fica aqui o nosso agradecimento. Breve estaremos de volta, não é? Nossas aulas começam agora no dia 10 de agosto e estamos animados, não é? Porque é um prazer muito grande estar com nossos alunos e é um prazer também estar aqui nesse canal, no Instagram da instituição, falando de tantos temas importantes e solidários e confraternizando, não é, o conhecimento. Muito obrigada de novo, viu? Boa noite! Boa noite, professora. Até Obrigada. mais.